Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre como a imagem pessoal pode ser uma ferramenta poderosa na transformação e na autoestima. Patrícia, você já viu algum momento em que a imagem pessoal fez a diferença na sua vida? Já, com certeza. Mas estamos com uma especialista aqui, que é a Luciana Ximenes, e ela vai contar tudo pra gente hoje sobre imagem pessoal, coloração pessoal. Ela também é comissária de bordo e trabalha aí, né, no avião, mas com muito estilo e com muita elegância. Luciana, muito obrigada pela sua participação no podcast hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ah, foi ótimo, um prazer tê-la aqui. Eu queria que para começar, que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada. Você trabalhando como aeromoça, qual foi a virada de chave que fez você ir para trabalhar com imagem pessoal? Bom, a imagem pessoal faz bastante parte do dia a dia de uma comissária de bordo. Desde do processo seletivo até todas as atividades que elas desenvolvem a bordo, está voltada para essa parte da imagem. Então, o autocuidado, a maquiagem, embora a gente use uniforme, a gente pode usar do nosso autocuidado, da nossa boa apresentação para poder transmitir segurança, por exemplo, aos passageiros, para a gente poder dar instruções onde eles podem obedecer às nossas recomendações voltadas totalmente para a segurança. Então, essa imagem pessoal, ela, na verdade, ela está mais relacionada até para posicionamento, para a pessoa te ver dessa forma? Exatamente, porque ela passa mais autoridade. Entendi. Então, a nossa imagem pessoal é o que faz a gente chegar naquele lugar e falar, essa pessoa aí, ela sabe do que ela tá falando. Isso pode acontecer? Sim, isso acontece de fato. E pesquisas revelam isso, inclusive. A gente faz uma pequena fração de segundos, a gente já faz uma analogia, algum tipo de julgamento sobre as pessoas. Então, por exemplo, quando você está com uma apresentação adequada para a atividade que você está fazendo ou para o que você está exercendo, você vai ter um resultado positivo em relação a como você vai ter a percepção de si e como as pessoas vão ter a percepção sobre você. Maravilhoso. E, Luciana, conta pra gente quais os erros... Isso aí o pessoal de casa, tenho certeza que... Você já cometeu algum erro? Eu também devo estar cometendo vários, inclusive. Mas, conta pra gente quais são os principais erros que as pessoas cometem nessa hora de mostrar essa imagem, né? Se apresentar diante das pessoas. Olha, existem muitos erros, né? Que a gente acaba cometendo. E, assim, por exemplo... Algum deles eu vou falar aqui para vocês. Eu vejo muito quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o nosso biotipo, quando a gente não entende quais são as cores que favorecem a nossa beleza, que criam uma harmonia, onde isso vai impactar na nossa comunicação visual, por exemplo. Isso é uma excelente ferramenta ao nosso favor. Isso... Por exemplo, no meu caso, as cores que eu gostava, muitas das coisas que eu gostava não era o que ficava melhor para mim, o que melhor me favorecia. Depois que eu passei a entender um pouco mais, eu entendi que gostar de outras opções poderia ser mais positivo para a minha imagem. E o que muda na vida, né, da mulher quando ela descobre que existem essa mudança, né, na verdade, na identidade, na imagem pessoal? Olha, muda muita coisa e reverbera em muita coisa. Por exemplo, um outro erro que eu posso mencionar aqui para vocês é sobre a inadequação sobre dress code, por exemplo. Quando essa mulher ela se conhece melhor e ela entende isso, vai reverberar diretamente na autoconfiança dela. Então, por exemplo, resultados profissionais, relacionamentos, essas interações, você acaba tendo um resultado positivo em relação a isso através da comunicação da sua vestimenta. Então, é importante a gente ter intencionalidade
Quando a gente tem esse conhecimento e se apropriar de quem a gente realmente é, explorar um pouco mais a nossa essência e comunicar isso para o mundo, contando a nossa história através da nossa narrativa. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas, elas ficam no básico por medo de errar. Sim. E isso é muito comum, né? Mas quando a gente aprende a coloração pessoal e a gente entende um pouco dessa imagem pessoal, a gente começa a ousar mais. Mas ousar não necessariamente vai te deixar cafona, muito pelo contrário, as pessoas vão te ver com outros olhos. Sim, mas o principal é, por exemplo, existe a cognição da vestimenta, que são pesquisas revelam que não só a opinião da outra pessoa vai mexer com o que você está comunicando, mas a percepção que você vai ter de si. Tá falando. Deixa eu perguntar aqui, que é uma dúvida que eu fiquei. Quando, por exemplo, nós vamos para uma entrevista de emprego. Nossa, pensa numa coisa cruel, é escolher a roupa da entrevista de emprego. Porque aí a gente fica no básico. Preto, branco, o que eu faço? Vou no preto mesmo, que aí não vou errar. Mas quando a gente consegue encontrar um look legal, assim, que a gente se sente bem vestida naquilo, eu já percebi, né? Na entrevista de emprego, eu me saio assim, muito bem. Dá tudo certo, eu falo tudo que... E aquilo já tá em mim. Eu já faço esse trabalho há 6, 7 anos. Eu já sei o que eu preciso passar ali de informação que o recrutador precisa. Mas às vezes na hora você fica meio desconfortável, meio, ai meu Deus, que vão pensar de mim? Na hora que a gente tá ali numa entrevista de emprego, isso pode impactar. Então, por exemplo, se eu estiver com uma roupa que eu não estou me sentindo adequada e eu vou para uma entrevista de emprego, um exemplo. E aí eu tô com uma saia, sei lá, fico toda hora baixando a saia, aquela questão, né? Aí, isso vai impactar possivelmente na minha entrevista? Pode impactar? Com certeza. Com certeza. O que acontece? Tem a mensagem que a gente passa para si. Então, quando você se sente adequada, que você está dentro do dress code, que tem a ver com aquela ocasião, você vai se sentir mais confiante. É automático, né? Automaticamente. Você vai se sentir uma pessoa mais autoconfiante. Então, essa sua confiança, ela vai ser percebida e ela vai te gerar resultados. Por exemplo, no caso de uma entrevista de emprego, provavelmente uma pessoa que está com essa autoconfiança em dia, ela vai se destacar dentro do processo seletivo em relação aos demais candidatos. E isso vai trazer um ganho para a vida dela, que é a almejada vaga de emprego, por exemplo. Ou uma mudança profissional, seja lá o que for. Então, é muito importante. Como você falou, as pessoas usam muito branco e preto para entrevista. Dentro da consultoria de imagem, a gente explora muito. Você pode ser discreta, que nem todo mundo gosta muito de cores. Então, você pode usar os neutros que conectam com a sua beleza, que está dentro da sua cartela, por exemplo. A André adora um preto. Não é, amiga? Olha, ela adora. Em minha defesa, eu tenho que dizer Só tem que vestido preto, amiga. Eu trabalhei como cabeleireira por anos. Sim. Então, o meu dress code do salão era todo preto. É eu acho muito injusto você falar. Não, mas ela fala, ela eu mesma gosto fala. do básico, ela gente. fala que ela ama o preto. Aí eu falo, amiga, mas você fica bem em outras cores também. Mas a gente não sabe a nossa cor. Eu não sei a minha. Eu sei a minha. O preto, inclusive, ele nem é considerado uma cor. Porque cor, ela é considerada quando existe a ausência da luz. E o preto, ele não reflete a luz. É verdade. Só que eu vejo que as mulheres gostam muito do preto porque ela tem aquele estigma de que o preto é mais prático para se vestir. Emagrece, mas Também não é tem bem isso. assim, tá, gente? Depende. Não é bem assim. Tem vários veja bem aí. Porém, quando você está num processo de consultoria de imagem, essa questão de economia de tempo, por exemplo, você já vai ficar meio que doutrinado até essa economia, porque você já fez compras assertivas dentro do seu guarda-roupa, as cores já se conectam. Então, você vai já ter uma economia de tempo aí, por exemplo, que é o que o preto basicamente proporciona para as mulheres na imaginação coletiva. Mas isso é uma coisa que é estrutural também, né? Assim, sempre foi passado o pretinho básico, que a gente usa no dia a dia, que ele serve para tudo, a roupa coringa. Então, isso é passado. A gente aprende que o preto, ele é funcional.
O azul marinho, por exemplo, é um excelente substituto do preto, uma cor super elegante. Gosto É também. uma cor que é considerada universal porque ela tem um perfeito equilíbrio entre temperatura, intensidade e profundidade. Então, ela conecta com todos os tipos de beleza, por exemplo. Fazer uma identificação de estilo, eu preciso muito entender quem é a pessoa. A pessoa precisa se entender. Quem que é ela, aonde ela quer chegar, quem que ela quer ser, o que que ela quer comunicar. Então, através dessa extração de informações, a gente vai desenvolvendo um trabalho junto. O sucesso do meu trabalho depende muito da pessoa que eu estou atendendo, porque a gente faz um trabalho em conjunto. Isso é muito importante, né? É Muito importante a pessoa estar aberta também, né? Exatamente, a pessoa tem que querer. E aí, depois que ela passar por esse processo, eu tenho a minha metodologia e aí a gente vai chegando no resultado que ela espera. E com isso vai tendo os ganhos com os objetivos pessoais e profissionais, principalmente. Tem uma outra dúvida rapidinho. A gente fala muito sobre coloração pessoal, sobre consultoria de imagem, e a gente pensa que a pessoa vai gastar rios de dinheiro para mudar totalmente o guarda-roupa. Existem formas de você entrar numa consultoria de imagem sem necessariamente ter que gastar muito dinheiro? Olha, depende do budget da pessoa, né? E o que é gastar muito dinheiro, porque a gente está falando de um investimento nela mesma. E, por exemplo, esse investimento vai fazer que compras futuras, por exemplo, ela economize. Ela vai comprar coisas sabendo o biotipo dela, sabendo as cores que favorecem, sabendo a mensagem que ela quer passar, ela vai ser muito mais objetiva na hora de realizar uma compra, por exemplo. E isso vai acarretar em quê? Em ganhos financeiros, porque existe uma economia aí. Você já não vai ficar mais tão perdida, você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro. E lembrando que isso é um investimento e que vai te possibilitar a vir a ganhar mais, por exemplo. Com certeza. Sim, principalmente porque tem muita gente que vai comprar as coisas e às vezes compra no impulso. Sim, eu já fiz muito isso. Que mulher que nunca fez isso. E aí eu compro e aí depois eu olho, nossa, tá péssimo, eu não quero. Nunca uso e fica lá guardado. Quando a gente tem essa consultoria, a gente sabe. Exatamente. Porque, por exemplo, aí você tem nós mulheres temos muito esse impulso de compra por conta da palavra promoção. Eu amo uma. Não é verdade? Com mulher que não adora isso. Sim. Aí o que acontece? Essa roupa da promoção, ela, na verdade, ela acaba sendo um grande engano que a gente comete. Porque a gente gasta achando que está pagando barato e a gente está levando algo para acumular no nosso guarda-roupa que a gente não vai usar tanto. Enquanto que você poderia investir numa peça que poderia ter um custo um pouco maior e você usar muito mais vezes. Aí essa peça, sim, saiu com um valor bom. Nossa, eu sou a pessoa, então, que faço a economia mais burra do universo. Porque eu olho a promoção e falo, nossa, mas isso aqui tá um preço incrível. Preço de banana. Eu vou levar sim, porque eu trabalho muito e eu mereço uma blusinha. Aí eu compro a blusinha. A blusinha fica lá, aí eu dou depois de 2 meses. Mas até você doar, você deixou algo parado. Com certeza. Algo que vai atrapalhar você visualizar o que você já tem. Nossa, mas eu sou a pessoa também que entro na loja e eu não sei o que escolher, porque eu não tenho eu não tenho exatamente nenhum desses pilares. Então, por isso que eu acredito que é muito importante, inclusive quero fazer, porque eu não sei mesmo o que escolher. Eu fico igual uma barata tonta ali, correndo. Ai, não, isso aqui é bonito, mas não sei se fica bom em mim. Porque eu tenho um quadril largo. Você acha que você já entendeu a sua identidade, por exemplo? Eu não vou responder nada. Fica quieta aí. Deixa eu pensar. Entendendo a sua não é identidade, entendendo, por exemplo, você falou a questão do quadril, que é assim, algo que muitas mulheres têm essa preocupação com o quadril. Quando você consegue entender um pouco mais o seu biotipo, você vai entender qual corte de roupa que combina mais. Aí você vai alinhar isso com a sua essência, com a sua identidade, com o seu objetivo. Então, vai ficando fácil para você fazer essa triagem com o que conecta com você e o que não conecta com você. Então, no ato da compra, vai ser muito mais fácil. E você demora muito pra comprar roupa? Você é rápida, então? Porque eu imagino que uma pessoa que, assim, já tem essa ideia do que você gosta e tal, é mais rápido mesmo, porque eu demoro horrores. Ninguém vai comprar nada comigo. A pessoa passa raiva. Às vezes eu demoro um pouco pra
para entender o que eu preciso. Mas Naquele quando eu vou momento. na loja e eu já tenho mais ou menos uma ideia qual é a minha necessidade, de olhar eu já sei o que fica legal para mim e o que não vai ficar legal para Ai, mim. que demais. Eu queria ser assim. A gente vai chegar lá, amiga. Nossa, mas eu Vai. queria muito. Eu sou muito indecisa. De verdade. Eu posso levar 30 peças. Eu Você sei. também é assim. Eu melhorei bastante. Mas a vida é isso, né, gente? É um processo de melhoria É contínua. porque, na verdade, eu falo muito por mim, tá? Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa compulsiva e eu sei que quando eu estou nos momentos de ansiedade, crise existencial, eu vou gastar dinheiro com roupa. Pode ser a roupa que eu acho que na hora vai ficar lindo e depois eu detesto. Eu faço isso. Eu preciso trabalhar na terapia? Sim. Mas eu sei, pelo menos eu sei a causa. Sim, pode ser várias questões que estejam maquiadas aí nesse ato de comprar. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não vou negar pra vocês, eu sinto prazer da compra. Ai, é Ah, maravilhoso. mas a gente Só fica... que se tá em equilíbrio isso, tudo bem. Agora, se já começa a ser aquele tipo de pessoa que começa a esconder que tá fazendo compras, Isso é problemático. ou que fica com humor diferenciado se não fizer umas compras, aí já começa a ser um pouco preocupante. não, eu já tô Aí bem. já tem que procurar uma outra profissional para poder auxiliar. Mas o importante é a gente buscar esse equilíbrio. Sim. E você já viu a imagem pessoal, né? Quando a pessoa faz isso, a consultoria de imagem, ela transformar isso na vida? Você já viu isso? Sim, sim. Eu já vi, eu acho que eu passei isso comigo mesma, aplicando em mim, nas minhas clientes. Eu acho que é como se fosse um desabrochar de uma flor. Sabe? A flor tá ali nascendo, existe um processo que ela tem que tomar água, ela precisa ser regada, ela precisa de luz, ela precisa de calor, ela precisa de cuidado, ela precisa de várias coisas. E a gente tem que ter paciência porque é um processo, não é? Ai, pum, amanhã já... Tô com guarda-roupa renovado. Tô renovada, já estabeleci minha coerência entre o que eu tô comunicando, o que eu gosto, já entendi. Não é bem assim. A gente tem aí um processo, mas a gente vai explorando isso juntas, né? E até chegar num resultado que seja satisfatório para a cliente. E você acha que a imagem pessoal nossa seria só a aparência ou ela é a comunicação? Ela é a comunicação. O tempo todo. Sim. O tempo todo. Infelizmente, a gente está sendo julgado o tempo todo. tempo todo. E isso está inerente à nossa vontade, porque o nosso cérebro vai, assim, rapidamente fazendo esses julgamentos. Então, sabendo que a gente vai ser julgada e sabendo que a gente está comunicando para nós mesmas, por que a gente não pode previamente agir com intenção? Então, a gente pode pôr intenção na comunicação dessa vestimenta e ter resultados positivos na nossa vida. E para quem tá perdido e não sabe, por exemplo, eu. Não sabe sua coloração pessoal, não sabe ainda o que fica bem no nosso biotipo, enfim. Qual é, além de fazer a sua consultoria, com certeza, qual a dica que você daria para a pessoa começar a mapear, ver, isso aqui eu posso realmente mapear assim em casa, por exemplo. Uma dica só, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, de algo. Uma dica, acho que é muito importante a gente, acho que eu vou tentar fazer um geralzão. Entender, por intenção, no que você, de acordo com o ambiente que você vai. Eu acho que é muito importante o dress code, né, que é o código de vestimenta de onde você está, para você se sentir adequado. Isso vai reverberar na sua autoconfiança, certamente. Você entender a numeração de roupa adequada para o seu corpo, que é uma coisa, assim, que eu acho que muitas mulheres cometem esse erro. A gente gosta de comprar coisas mais justas, porque toda mulher quer estar no 38. Bons tempos esses, inclusive. Então, e às vezes uma numeração um pouco maior, eu acho que o caimento fica melhor, ajuda. Acredito que isso tem que... E pensar na parte comportamental. Porque não adianta você se vestir de grifes, você pensar muito no que está na moda, você copiar o visual da colega ou da blogueira. Isso tudo pode funcionar para elas, mas não é a sua verdade, não é o
que conecta com você não é o que representa a sua essência. Então, entender um pouco da sua essência e tentar explorar isso através da comunicação da sua vestimenta. E você pode fazer isso pesquisando no seu próprio guarda-roupa com os itens que você já tem. Não precisa, de repente, de você ficar investindo muito. Por exemplo, a moda circular, ela tá aí para ajudar todo mundo. Então, quem não quer gastar muito, pode fazer um garimpo aí num brechó que goste, ótimos, né? por exemplo. Nossa, exatamente, está ajudando aí o impacto ambiental no planeta, tá economizando, está tendo a oportunidade de colaborar com o meio ambiente e de poder desenvolver um visual maravilhoso pagando um preço baixíssimo. A gente fica... É muito forte isso, assim, da gente ficar se espelhando, às vezes, em modelos, né? Modelo, blogueira, isso e aquilo. Pensando que você vai usar aquela roupa, você vai ficar igual. E as mulheres têm muito essa coisa da comparação, né? De, eu quero aquilo, ficar exatamente assim. E, às vezes, não condiz com a gente. Não é a nossa verdade, não faz parte da gente. Exatamente. A comparação é o melhor caminho para baixa autoestima. Quem quer caminhar para a comparação, está caminhando rumo à baixa autoestima. Então, a gente tem que entender o quê? Os outros são os outros, eu sou eu. Então, qual é a minha verdade? A minha essência. Aí, através disso, eu vou trazer uma coerência para o meu comportamento e para a minha vestimenta. É fundamental. E é uma coisa que a gente, como você falou, é ao longo prazo, né? Realmente. É a longo prazo, é um processo. Não é do nada, né? Tipo, chegar e falar, não, isso aqui não... Tem gente que chega meio resistente. Apesar de estar fazendo parte da consultoria, eu imagino que deve ter alguns que... isso daqui eu não quero. Você sabe que aquilo vai ficar bem na pessoa, mas a pessoa... Não. Existe essa resistência? Existe sim. E aí é onde tem que entrar a minha parte profissional. Porque eu tenho como pilar respeito. Então, eu preciso respeitar a identidade e o gosto pessoal da minha cliente. E não sobrepor a ela o meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal fica em casa quando eu vou fazer o meu atendimento. Entendeu? E eu tenho que vestir a cliente dela, não de mim. Então, eu respeito e vou tentar buscar uma outra alternativa para chegar num resultado satisfatório para ela. Eu acho que isso que você falou é incrível, porque quando a gente fica com um pouco com os estereótipos, assim, digamos, né? Quando nós pensamos em fazer uma consultoria, alguma coisa assim, a gente pensa, nossa, a pessoa vai jogar todo o meu guarda-roupa no lixo. A gente lembra de um certo programa de TV? E eu vou ficar sem nada das minhas roupas. E a gente, às vezes, tem até um apego emocional naquela peça. Sim. Então, não é isso, né? Não Deixar é claro isso. Por exemplo, público. Na minha metodologia de atendimento, eu não jogo fora nada de ninguém. Eu recomendo, por exemplo, roupas rasgadas. Eu faço assim, eu separo roupas que dá para ir para costureira e dar um ajuste. Roupas que é para doação, que já não está, já tem um pouco de bolinha, já está desbotada, que precisa sair do guarda-roupa. E também as roupas de valor sentimental. Eu pego e separo de uma outra maneira. Então, eu oriento que a cliente não deixe aquilo tão visível para poder não poluir o campo de visão dela, para ela poder ser efetiva no dia a dia dela e ser prático. E eu posso dar um jeito de poder inserir no dia a dia dela com uma repaginada, com uma montagem de looks diferente, com uma proposta diferenciada, onde ela pode até ter a percepção de que aquela peça no guarda-roupa dela é nova, porque ela nunca pensou em usar de uma determinada maneira. Isso é muito legal. Isso é muito legal Então, mesmo. você pode explorar coisas que você já tem. Às vezes a gente tem e não sabe o potencial daquela peça, né? Agora, a gente ficar acumulando coisas, tendo essa energia parada, isso já não é legal. Isso também reforça uma crença de escassez. E aí, a gente dá uma conversada sobre essa questão. Aí precisa de terapia. Mas eu acho que tem muita gente assim, porque vai acumulando muita coisa no guarda-roupa e aí se perde, né? Aquilo ali se perde, não lembra mais nem que tem. Exatamente. Então, fazer essa limpeza acho que é importante até para a questão da vida mesmo, né? Sim, inclusive a gente tem esse serviço do detox de guarda-roupa, onde a gente vai na casa da cliente e faz essa analogia de tudo que ela tem para apresentar uma nova proposta com montagens de look, com peças as quais ela já tem no guarda-roupa dela
e dá uma percepção diferenciada. Caramba, que legal. Adorei essa ideia. Detox de Preciso disso no meu guarda-roupa, inclusive. Dar uma repaginada, tirar os preto, né? Tira o preto, amiga. Se você quiser deixar suas redes sociais pra gente caminhar já pro final, pra conversar, né, com o público, mensagem que você daria pra quem tá precisando, sente que precisa dar uma mudada, mas ainda tá apegado àquelas crenças antigas. Bom, meu Instagram é ximenesluciana.consultoria de imagem. Maravilhoso. E fala pra gente, caso a pessoa queira entrar em contato com você, é direct, é WhatsApp? Pode me mandar um direct, eu respondo todo mundo à medida do possível. Dúvidas, estou lá à disposição. Bom, a mensagem que eu deixo é: através do seu autocuidado, através do seu amor próprio, através de você entender quem você é, você comunica isso através da sua vestimenta. Se cuidem, invistam, procurem uma consultoria de imagem. Eu estou aqui para poder ajudar no que vocês precisarem e tenham melhores resultados na sua vida. Eu garanto que através da consultoria de imagem, a pessoa que passa por esse processo, se dedicando, ela vai ter resultados diferentes na vida, tanto pessoal, na parte de relacionamentos, na parte profissional, na parte de mentalidade, na parte de energia, na parte de... São muitas vertentes na vida com resultados positivos que a gente pode conquistar através dessa dedicação nesse processo. Só coisa boa. Só coisa boa. Então é isso. Se você precisa dar uma mudada, como a Andrea falou, precisa repaginar e reencontrar aí sua autoestima, que está perdida, entre em contato com a Luciana, que ela com certeza vai ter dicas incríveis, porque ela sabe do que ela está falando. Será um prazer. Muito obrigada, Muito Luciana. obrigada. Foi um Eu que prazer agradeço. tê-la aqui. A gente tinha muito mais assunto, muito mais pergunta ainda para fazer. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu quem agradeço o convite. Muito E obrigada. até uma próxima. Até uma próxima. O podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações. Toda semana tem um episódio novo com muita novidade. Esse da Luciana Ximenes está um sucesso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.